Bem-vindos então à nossa, de fato, primeiro vídeo de aula de ciência de dados do Web Academy. Hoje, nessa aula, meu objetivo é mostrar principalmente os conceitos básicos de ciência de dados e como eles vão se intercalar, como eles vão ser interessantes do ponto de vista de ciência, de programação web, né, do desenvolvimento web. E mostrar já um exemplo de limpeza de dados, que é uma das primeiras parte de preparação de dados, que é essencial na ciência de dados. No decorrer da semana, a gente vai ver os outros aspectos, questão de visualização, storytelling, geração de dashboards, mas hoje é mais para todo mundo já estar acostumado com as ferramentas, o Pandas e etc, para a gente poder chegar na aula e ter todo mundo já esse conhecimento. Então esse curso vai ser um curso eminentemente prático. Por isso que eu preferi fazer dessa forma com vídeos e passando o notebook Jupyter de exercício para vocês fazerem no tempo de vocês, porque um laboratório, remoto com eu fazendo no notebook e vocês só seguindo, pode ficar um pouco maçante, apesar de que vai ter um pouco disso ainda nesses vídeos. Pois bem, uma pergunta que vocês podem estar se fazendo é: o que é ciência de dados? Deixa eu fazer eu olhar para a câmera. Ah, sim, garoto. Olha só, aqui, ó. Eu olho para a câmera, eu olho para você. Então, o que é ciência de dados? Ciência de dados é uma área do conhecimento relativamente nova, porque não é que ela não existia antes, é porque ela não era necessariamente chamada de ciência de dados, tá? Essa área do conhecimento, ela era focada no quê? Ela era focada basicamente em grandes massas de dados, que é o que se costuma chamar de Big Data, né, que são geradas recentemente com questão de sensores, internet, etc. Então, toda essa área de Big Data, Data Lakes, eh, Data Warehousing, ela gerou grandes quantidades de dados. Mas a grande pergunta é: legal, o que que eu faço com essas grandes quantidades de dados? É aí que vem a ciência de dados. Ciência de dados é uma forma de instrumentalizar os dados que estão sendo gerados pelo pelo Big Data, por, sensores, por sites, por logs, etcétera, e gerar, valor com esses dados, ou seja, conseguir mostrar, extrair insights e entendimento e melhorar toda a cadeia de negócio através da análise de dados, tá. Então ela inclui várias áreas da computação, vai incluir banco de dados, vai incluir matemática, vai incluir estatística, vai incluir visualização de dados. Então é uma área meio interdisciplinar, tem gente que nem gosta muito do conceito, mas é uma área essencial, que ela é muito ligada também ao aprendizado de máquina, que vai ser o nosso próximo módulo. Pois bem, o que que a gente vai ver nessa aula de hoje, tá? Eh, o objetivo geral da disciplina, do módulo, é capacitar desenvolvedores web especificamente a aplicar fundamentos de ciência de dados, ou seja, vocês vão saber aplicar fundamentos de ciência de dados para situações interessantes para o desenvolvimento web. Hoje, a gente vai falar um pouco do que é ciência de dados, ciclo de vida dos dados e assim por diante. Então, essa primeira parte dos vídeos, principalmente, é muito sobre compreender ciência de dados e mostrar o ciclo de vida desses dados, tá? Depois, a gente vai aprender aí já é um pouco mais prático. Ainda vou mostrar nesses vídeos, mas vocês também vão fazer na mão, aprender a carregar, inspecionar e manipular dados usando a biblioteca Pandas, que é uma biblioteca essencial, tá, para essa disciplina. A gente vai falar um pouco sobre limpeza de dados, que é uma fase essencial logo no começo, tá? Isso daí, limpeza de dados é algo absolutamente essencial, porque a vida real é feita de dados sujos, tá? E, ao fim da aula, a gente vai ter uma base de dados limpa que a gente vai usar na próxima aula da terça-feira. Então é importante vocês fazerem e salvarem seus dados limpos no Drive ou em algum lugar que vocês tenham acesso, beleza? Então vamos lá. E essa disciplina, por que ensinar ciência de dados para desenvolvedores web, tá? O objetivo principal é fazer uma mudança de paradigma de vocês, tá? É fazer, as pessoas em geral, o ser humano é um animal intuitivo. O que é que eu quero dizer com isso? A gente leva muito a sério
as nossas intuições, o nosso conhecimento prévio. Isso pode levar a gente a tomar decisões que fazem sentido, mas que contraintuitivamente não são corretas. Deixa eu trocar para essa câmera aqui, que aí fica só para dar uma variada também na aula, né? Então, na prática, a gente quer que vocês, enquanto desenvolvedores, tomem decisão não baseadas em suposições, em o que você acha na lógica. Tem uma coisa que eu odeio, pessoalmente, é quando a pessoa fala assim: "Não, não vamos preocupar com números, vamos nos preocupar com, a lógica". Lógica sem base no mundo material faz o cara ser, sei lá, terraplanista. Porque na cabeça dele, com as premissas dele, com as intuições dele, o terraplanismo faz todo sentido e é super lógico. Mas a gente sabe, espero que a gente saiba, que na verdade a Terra é redonda, tá? Então a minha ideia com essa disciplina, o que eu espero passar para vocês, é ensinar vocês métodos e ferramentas para tomar decisões baseado em evidências. O que que eu quero dizer com baseado em evidências? Não é é baseado nos dados, baseado na realidade. E tem eh, o curso de ciência da computação na UFAM, por exemplo, antes se chamava processamento de dados. Por quê? Porque era isso que o computador fazia. Você recebia dados brutos, processa e dá uma resposta. Processamento de dados é basicamente transformar dados em informação. Informação é dado adicionado de sentido, tá? Então o dado bruto não me diz nada. Isso na época da pandemia, por exemplo, era muito normal as pessoas interpretar os dados erroneamente, porque não estavam transformando ele corretamente em informação. Eu lembro disso acontecer em momentos que o número, por exemplo, de mortes estava caindo em Manaus, mas se você olhava os dados de internações, as internações estavam subindo. Ah, mas era internação em geral, não era internação com teste. Não era internação com teste, porque o teste na época levava, sei lá, uma semana para dar uma resposta. Não tinha o teste de 2 dias, se não me engano. E as UTIs só iam encher 2 a 3 semanas depois do pico de. Então, tipo, olhando o pico de internações, você falava, daqui a 2 semanas vai ter um pico de UTI. Porque essas pessoas que são internadas agora, uma porcentagem delas vai piorar e vai entrar nas UTIs, e uma porcentagem dessas pessoas que vão entrar nas UTIs vão morrer e a gente vai ter uma subida de morte. Mas se você só olhasse para os números de mortes, dizia que a pandemia estava em queda, estava acabando, e falavam isso na TV, né? Pois bem, isso é basicamente uma má ciência de dados. É um mau uso dos dados, é uma extração de informação dos dados de forma equivocada, não baseada nas evidências. Legal, professor, mas a gente não trabalha para a ciência, eu não tenho nada a ver com Covid, isso não me importa. Tá, eu estou fazendo um curso de desenvolvimento web, eu quero saber como isso vai me ajudar como desenvolvimento web. Beleza, então vou mostrar alguns cenários básicos que podem ser importantes para vocês durante a carreira de vocês. Meu cachorro está latindo, eu não vou editar esses vídeos, porque eu acho que eles ficam mais naturais. Talvez eu edite, deixa eu chamar. Então, alguns exemplos de cenários que a gente tem, cenários práticos que podem ser. eh, ó, cara, o anulador de ruído tá tirando o latido dela. Maravilhoso, mas tá me coisando a cabeça. Eu acho que tá, né? Pois bem, um exemplo claro, análise de logs de servidor. O que é um log de servidor, pessoal? É quando é basicamente as informações de acesso ao servidor web, né? Quantos acessos tem, quanto tempo o pessoal tá passando, quais são os links que eles estão clicando e assim por diante. Pois bem, analisar esses logs significa encontrar padrões no acesso a seus dados. Então você pode ver, por exemplo, porra, tem essa página que não é importante, não estão acessando. Porra, por que não estão acessando se ela é importante? Isso daí você pode ver nos logs. Você pode ver, por exemplo, toda vez que estão entrando nesse site aqui está dando erro. Ou então, este, este JavaScript aqui
tá deixando pesado o meu sistema. Então você analisando os logs do servidor, que como é que são os logs do servidor? É uma porrada de texto, é um monte de texto, e esse texto eh, tem que ser basicamente processado. Você tem que pegar esses dados e transformar em informação para falar o que que está acontecendo. Então, analisar logs é uma coisa que é ciência de dados, tá? Pegar os logs, transformar em gráficos, mostrar aqui pico de uso e assim por diante. Então, isso é ciência de dados. Outro exemplo, otimização de experiência de usuário, ou UX, né? Eh, você pode, isso daqui é super importante, tá? Uma área de pesquisa gigante, que é o quê? Você está mostrando, por exemplo, propagandas ou recomendação. Existe um critério importante na web é que, geralmente, você tem uma lista de coisas, a probabilidade de clique na primeira coisa é maior do que na segunda, independente da qualidade. Então, na pesquisa do Google, a probabilidade do cara clicar na primeira resposta é sempre maior que a segunda, tá? Que é sempre maior que a terceira. E já teve estudos antigos, tem uns 20 anos, que mostravam que se eu inverter a ordem, o cara não vai clicar primeiro no quinto. Se você pegar os 5 primeiros e pegar o quinto e botar em primeiro e inverter, o cara continua clicando no primeiro. Então, isso daí ajuda, por exemplo, se eu estou mostrando e o número de cliques no primeiro está menor do que deveria, é sinal que está ruim a qualidade ou está ruim a demonstração. Eu consigo entender o uso através de ciência de dados. Eu posso ver mapa de calor do mouse, por onde o cara está passando o mouse quando anda. Eu consigo ver quais são os componentes que ele clica. Eu consigo ver quais são as partes que ele está selecionando, copiando e colando. Então eu posso ver essas informações para ver o que está funcionando e o que não está funcionando na minha interface de usuário. Outro exemplo é fundamentação de teste AB. Vocês sabem o que é um teste AB? Eu espero que a maioria saiba. Teste AB é um teste que, basicamente, eu quero fazer, por exemplo, eu tenho um sistema, eu quero fazer uma modificação nele. Eu quero eh, olhar os produtos relacionados. Eh, eu tenho 2 algoritmos diferentes que podem gerar produtos relacionados. Como é que eu sei qual é melhor? Quando eu estou em produção, ou seja, quando eu tenho um site que está rodando, que tem clientes, que tem usuários, eu consigo, por exemplo, mostrar pegar meus usuários, uma parte deles vai receber o algoritmo A, uma parte deles vai receber o algoritmo B. E eu defino algumas métricas, que podem ser, sei lá, quantidade de cliques, se comprou ou não. Eu, cientista de dados, defino umas métricas, pego o site, divido meu tráfego. Uma parte vai fazer do jeito A, uma parte vai fazer do jeito B, e comparo os dois. E falo, cara, rodando com o jeito A, deu 20% de conversão. 2% de conversão, na verdade, porque 20% é muito alto. Você sabe o que é conversão, aliás? Eu vou já explicar. E no B deu 3% de conversão, sinal que o B é melhor. Conversão é quando o cara entra no seu site e compra alguma coisa, tá? Porque se a cada 100 pessoas que entram no meu site, uma compra, eu consigo fazer uma conta de acordo quanto eu tenho que subir meu tráfego para ter 100 compras por dia, alguma coisa assim. Se eu tenho um algoritmo, eu rodo os 2 algoritmos em paralelo. Um dá mais cliques que o outro, eu prefiro o segundo. Então isso é uma coisa importantíssima. Toda vez que o Google quer melhorar a busca dele, coisa que ele não faz tempo, porque a busca do Google está bem ruim. Toda vez que o Google faz uma melhoria na busca, ele não bota ela no ar, não bota ela em produção de uma vez. Ele bota para alguns usuários essa essa melhoria e compara com o que já está funcionando. Se ela for melhor do que o esperado, você pode trocar, se não, isso é uma forma de fazer teste ao vivo. Você não faz teste em laboratório, você está fazendo teste real com o usuário real. Em desenvolvimento web, isso é lindo, porque, de novo, você pega uma porcentagem pequena do teu público e testa diretamente com eles, tá? Teste AB é lindo. Se você está em produção, prefira teste AB, tá? E eu vou mostrar em algum momento como é que funciona. É fácil de fazer, não tem muito mistério.
Outra coisa que é importante também é claramente a ciência de dados entrando na vida do desenvolvedor web, é personalização de conteúdo. O que que é isso? Recomendação. Por que que a Netflix funciona bem? Funcionava, né, já foi melhor. A Netflix funciona bem, o Netflix, que é a plataforma Netflix, é o serviço, ó, que seja, porque ela recomenda coisas interessantes. O YouTube recomenda, às vezes, coisas interessantes. O TikTok é assustador, porque ele tem um algoritmo muito ferrado, assim, muito, muito forte para detectar, para detectar tuas preferências e mostrar vídeos da tua preferência para te viciar mesmo, tá? Isso aí tem psicólogos que são contratados para viciar as pessoas em TikTok, tá? É do mal. O Reels do Instagram também, né? Tipo assim, o objetivo tipo assim, pequenas doses de dopamina para você não conseguir sair fácil. Então, tipo assim, tu vê 5 vídeos ruins, mas vê o sexto bom e tu fica. Desenvolvimento web, compras. Todo mundo aqui já deve ter comprado na Amazon. Quando você está comprando negócio, tem duas coisas fundamentais, que é quem comprou isso também comprou aquilo, que é super interessante. Quem viu isso terminou comprando aquilo, que é o quê? Se eu estou vendo um laptop, ele me mostra outros laptops que as pessoas viram e quais terminaram sendo comprados, tá? Eh, então, personalização de conteúdo é uma parte importante de ciência de dados. Recomendação, infelizmente, é uma coisa que a gente não vai falar exatamente, porque isso é recuperação de informação, isso é outra área, tá? Faça muito por alto em aprendizagem de máquina, talvez, porque é tanto conteúdo que eu não sei, tá? Eh, e outra coisa que é interessante também é o desenvolvimento de características, de features, né, inteligentes, que é o quê? Usar os dados do usuário para personalizar as interações entre eles. Então, na prática, o que acontece é que o dev, principalmente um dev full stack, um dev de alto nível, um dev que está propondo feature, não é só um cara que faz uns vibe codezinho ali, gera um UX, tá tudo bem, faz um front, aí faz o banco de dados daquele tradicionalzão. Não, você tem que munir o teu cliente de informações interessantes, de insights sobre os dados do seu negócio. Pois bem, então, espero que isso tenha ajudado vocês a entender um pouco. E no próximo vídeo a gente vai entrar um pouco mais no que é ciência de dados de prática, né? O que é ciência de dados de verdade. Então, espero vocês lá.